Então, retomando a segunda parte dessa aula, considero que a minha parte ela está finalizada, assim, de fazer a conexão do eletromagnetismo não linear com a matéria. Só para fechar a minha parte do curso, nessa segunda parte da aula eu gostaria de colocar referências. Tem bastante referências assim, e onde você pode encontrar alguns certos tipos de material e algumas discussões. Caso alguém queira fazer, por exemplo, algum trabalho de final de curso nessa linha, tem bastante material. Não é tão fácil. Então, o primeiro livro nesse livro você pode, por exemplo, encontrar discussões de um meio espacial e homogêneo, como eu trabalhei aqui. Quer dizer, inhomogêneo, espacial homogêneo. Em outras palavras, é como se você colocasse o nosso B, caso que ele apresenta, aparece esse S aqui como função de Z. Daí essa função de Z vai introduzir para cada distância Z, ele vai variando de ponto a ponto. Então, você já consegue trabalhar com stop house. Esse aqui é um material que é feito de várias camadas. Então, vai modificando essa direção. Aqui discute também um meio girotrópico, que eu introduzi nas primeiras aulas, que é quando você coloca um vetor, quer dizer, o material tem alguma propriedade, por exemplo, uma isotopia ou alguma impureza, essa impureza vai te trazer uma direção privilegiada. E nesses casos, chamados meios girotrópicos, ele discute nos casos. Discussões de outros efeitos que eu não fiz também. Aqui tem o efeito Faraday. Eu cheguei a discutir algumas coisas. Mas tem também outras discussões do efeito automóvel. Esse efeito aqui é quando há uma mudança no índice de refração devido ao campo externo. Então, alguns é relacionado ao efeito totalmente transmitido, outros não é refletido. Não lembro exatamente qual deles que é. No fundo, é a alteração do índice de refração. Tem outro livro. Nesse livro, discute em detalhes a questão daqueles cristais inaxial e biaxial. Também você vai encontrar, que eu não fiz aqui, foi meios não lineares. A gente discutiu a eletrogênica não linear, mas
não cheguei a atacar nenhum problema ou relação de dispersão no meio não linear. Nesses meios você pode ter o análogo do Fourier split. Normalmente na matéria é conhecido como geração de harmônica. E plasma. E plasma. Nesse livro, você trabalha com cristal. Às vezes você quer estudar um exemplo, por exemplo, cristal inicial, você tem duas referências, né? Cada um tem uma abordagem diferente para o problema. Também você encontra uma discussão diferente. Isso na presença de um campo magnético. Eu acho que esse livro traz uma discussão mais aprofundada de funções de Green da matéria. É algo mais técnico. Tem outro livro. Comecei com um nível mais avançado, mas ele trabalha questões não tão simples, que é o meios isolados. Aqui, relações lineares. Discute bem a definição. E também tem discussão da rotação de fase. Papas. Nesse livro discute bem como que fica ondas eletromagnéticas no plasma. Uma discussão não trivial aqui, interessante, que é você analisar o efeito Doppler em meios. Você tem o efeito da sirene, da ambulância se aproximando, isso é outro mais rápido. Tem algo análogo no meio.
uma outra discussão que é interessante, é você analisar como que modifica o índice de inflação e você pega o material e coloca ele por dentro. Eles têm que fazer aquelas transformações de lojas de campo elétrico para diferenciar o movimento e analisar a modificação da inflação. Esse livro você está bem disposto. Ondas eletromagnéticas. Polarização. Botei também aqui. Está fora do escopo, mas eu tenho um tópico que também é eletromagnetismo de corpos em movimento. Não tem. Me chama muita atenção aqui a discussão que ele faz de monopolos magnéticos, uma discussão bem completa. Embora não esteja fora do contexto que estou apresentando aqui de uma matéria, mas eu achei bem a atenção, bem fora do tradicional discussão, falando de monopolo magnético. Claro que aqui ele faz a direita. Temos os monopólios, ele faz. Para fazer uma discussão completa de todos esses efeitos, eu levaria quase o curso inteiro. Não dá para fazer. A ideia foi escolher exemplos bem simples e passar o mínimo possível, quer dizer, o máximo possível no tempo que eu tinha. Eu escolhi casos de anisotropia, mas não cheguei a trabalhar com uma linearidade. Tentei exemplificar o efeito de Faraday, que é um material específico de isótopos topológicos, mas esses podem averiguar que tem muito mais coisa do que assim. Pelo menos aí dá para tratar. Essas diferenças.
Então esse aqui é um nível mais avançado também. Mas eu gostei muito de um dos capítulos dele, que discute bastante detalhes a classificação de materiais. Né, que eu fiz uma aula. Dentro dos livros me baseei nisso. Classificação de meios. E em outra parte, ele discute bem a questão, a parte matemática mesmo, tensorial. Você pode dar relações e propriedades gerais de tensores na matéria. Tem uma série de efeitos que você matematicamente é possível. Por exemplo, se você deforma o material, uma deformação mecânica assim, isso pode gerar um campo elétrico. Magnético, se mexer no material, se deformou mecanicamente. Então, o que se mostra é que existem relações matemáticas, por exemplo, relações de Onsager, em que se um processo ocorre em uma direção inversa, tem que ocorrer também. Então, ele mostra essas relações tensoriais. Ou, por exemplo, você pega aqueles tensores que eu defini, que relacionam o D com o M. Você pode ter uma relação tensorial, se o material for mais complexo. E você analisando as componentes real e complexa, você pode definir quais são contribuições dispersivas ou não. Então, ele trabalha bem essa discussão, é o próprio objetivismo. Não cheguei a aprofundar, mas é o meu interesse de você olhar a dispersão em meios. Aqui trabalha bem formalmente a discussão de meios dispersivos e dissipativos. Que é uma discussão que eu não cheguei a fazer. Na verdade, eu não entendendo. Tem um outro livro que eu citei na aula passada. E nessa referência, discute em bastante detalhes efeitos. Se falta efeitos, seguido, trazem bastante detalhes. Bom, daí qual que é a outra discussão que a gente deu nos 6 ou 7? Mas qual que é a ideia? Esses são livros de eletromagnetismo e você tem alguns são especialmente dedicados a efeitos na matéria e outros são cursos de eletromagnetismo clássico
em algum capítulo traz alguma discussão dessas que eu coloquei. Até aí é fácil encontrar, né? Você vai achando tudo isso que você vê direto para o magnetismo e olhando, fazendo o que ele discute. Só que quando a gente quer discutir também coisas na matéria, efeitos na matéria, uma parte das discussões também não estão em livros de ótica. Então, daí a coisa fica meio dispersa. Eu também fiz um levantamento de algumas referências de ótica que estudam em detalhes eletromagnetismo sem meios materiais. Claro que não é uma varredura completa, mas é lugar. Né? Nesse livro, eu anotei um livro bem didático, assim, com uma leitura simples. Você vai discutir ondas eletromagnéticas em meios. Tem uma discussão disso. E também descreve esses efeitos que você tem anteriormente. Está bem nesse livro a discussão da não linearidade. Era uma das discussões que eu gostaria de ter feito no discurso, mas não consegui realmente preparar esse material. Que é você discutir esses efeitos na matéria para metamateriais. Está feito nesse livro. O livro até mais interessante. Seria esses efeitos óticos. O que acontece quando tem um índice de refração negativo, por exemplo? E não sei se quando começa a aparecer componentes imaginários do tensor, eu discuto um pouco isso. 2010. O objetivo é complementar a discussão que eu fiz de polarização. Nesse livro é o avançado da Phil Guy. Isso aqui faz discussões avançadas de polarização, também efeitos eletromagnéticos. Mas o que eu passei no começo da aula é o suficiente. Você discute polarização linear e circular é o arroz com feijões.
Na aula do efeito falta esse vídeo só na matéria. De maneira grosseira falando assim. Também esse livro do News discute bem de elétricos não lineares. Uma coisa que me chamou a atenção também, você começar a ver efeitos de soluções de campo não trivial. Ele discute, por exemplo, soluções distóricas na matéria. No caso, não em fibras, também em fibras óticas. Discussão da universidade. Esse livro se discute bem o efeito Faraday, inclusive a parte histórica dele é muito boa. E outros efeitos magnéticos. Algo não trivial também, já pensado. E se eu começo, por exemplo, a botar um meio material e acelerar ele, como que fica essas propriedades? Efeitos em diferenciais acelerados.
próprio nome do título do livro já diz. Discutir ondas e metamateriais. Outro livro que eu mais para montar, assim, acho que é esse. Eu acho que esse livro tem uma boa introdução e ele faz meio que uma revisão histórica, né? Como foi sendo construídos os metamateriais, qual que é a interpretação, o estado da arte na cidade. Faz tudo um levantamento. Mais ou menos era isso que eu gostaria de passar. Acho que tem muitas referências, assim, não é uma tarefa muito fácil organizar essas coisas, mas quem quiser avançar em alguma direção tem pelo menos acho que mais de 10 referências aí para estudar. Agradecer a plateia, ao nosso cameraman chapa, né? Valeu com ele, Valeu.